Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, logos do FAC, ANRádio, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF. Logo ANRádio em Movimento, Instituto Brasileiro de Radiodifusão. Em letras brancas, podcast Radiodifusão, direto de Brasília, à frente de um microfone vintage. Olá, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas você vai assistir a gente. E estamos aqui no mais um episódio do podcast da ANRádio. Lembrando que estamos aqui com uma parceria. A ANRádio está recebendo hoje 4 pessoas aqui, ilustres aqui da área do cinema. Vou apresentar cada um daqui a pouco. E como a gente tem 3 pessoas aqui hoje no estúdio, que são os nossos convidados, a gente vai dar 3 cestas básicas para o pessoal carente lá da Estrutural. Essa é uma parceria da ANRádio também, que é um dos nossos projetos aqui para ajudar as pessoas carentes lá da cidade Estrutural. Vou começar aqui pelas mulheres, né? Estou aqui com a Liana, que está aqui na nossa frente. Ela é jornalista. Eu queria que você apresentasse aqui para a gente falar também sobre os colegas que estão aqui do lado com a gente. Ai, menina, olha, primeiro eu queria agradecer demais de estar aqui. Eu fui convidada pelo Andrei, que é um parceiro seu, admiro demais o trabalho dele. E quando ele me falou do podcast, que a gente vai poder falar de cultura, cinema, e no meu caso, muito da cultura empreendedora na economia criativa, eu amei. Porque hoje uma das coisas que eu mais me dedico é a Associação Comercial do Distrito Federal, da qual eu faço parte, eu sou vice-presidente. E é muito legal. E às vezes as pessoas têm uma noção diferente do que é a associação comercial. Então, qualquer espacinho para mim está ótimo para explicar sobre essa grande entidade que foi formada em 57. Aqui ninguém estava nascendo, né? A associação comercial estava em outra encarnação. Nada da gente por aqui em Brasília, mas a associação começou e a história dela é a história da capital do país. Aí depois a gente conversa, porque se deixar eu falo até o final do podcast e aí os outros convidados não falam. Lud, pode chamar assim, na verdade é o Hudson Lud, não, né? eu sou Lud mesmo, Lud Simões, exatamente. Então. Não, para de mentir, o seu nome até você esquece. Para, porque nem lembro, se chamar realmente eu não lembro. Ele é cineasta, produtor. É Luiz Cláudio, mas nem ele lembra. Nem eu lembro. Conhece como Lud, né? Luiz Cláudio aí. É encrenca. Como é que pega, né? Uma coisa assim, o meu apelido, meu nome é Marcelo, mas o pessoal conhece como Cabeça, é Marcelo Cabeça. Aí, às vezes, sobe no... eu tinha um problema, eu trabalhei na Globo também durante uns 20 anos, aí subiu o crédito, lá, Marcelo Freire. Mas aí o chefe, quem é diabo Marcelo Freire? Bota Marcelo Cabeça naquele trem lá. Mas, por favor, Lute, fica à vontade. Isso aconteceu comigo, também aconteceu comigo com o Andy, na verdade, né? Que foi dono do Estúdio Zen aqui em Brasília. Conheço demais o Andy. O Andy, eu gravei um CD, meu CD lá. Eu gravei em 93 a.C., mais ou menos, eu gravei esse CD lá. E aí, agora, recentemente, eu fui ver a ficha técnica do estúdio e fui ver a lista de todos os artistas que ele gravou. E não vi meu nome. Ixi. Ele olhou lá, ele falou, não, mas tem com certeza. Aí ele foi, olhou, falou, aqui, ó, Luiz Cláudio. Eu falei, nunca. Nunca. Luiz Cláudio. Tinha que ter botado Lud, né? Se tivesse colocado Lud Simões, que já é uma coisa que já me acompanha. Mas você já usava Lud Simões? Já. Não, tanto que o CD saiu Lud Simões. Exatamente. Você está falando de CD, você também é músico. Eu sou músico, sou cantor e compositor. Migrei para o cinema em 2008, vindo da publicidade. Sou diretor de cena, sou diretor de teatro, sou dramaturgo, ou seja, a gente meteu a mão em todas as áreas possíveis e imagináveis. E eu roubei o Lud para o conselho, fiz um convite para ele ser meu presidente do Conselho de Cultura da CDF. Roubei ele aí da vida, das coisas que estava produzindo. Falei, Lud, vem para cá, exatamente. Me trouxe de volta. E foi a melhor atitude que você tomou. Fiquei felicíssimo com o convite, super honrado. Fazer cultura é sempre muito bom. Ter a companhia de pessoas que fazem cultura com tanta maestria é maravilhoso. Ter o apoio, né, e a chancela da CDF em qualquer projeto que a gente traga é fenomenal, né? Me dá um respaldo assim, gigantesco. Isso é maravilhoso. E a gente está com umas ideias bem bacanas, aí tem bastante projeto bacana acontecendo em todas as áreas, porque o Conselho hoje a gente já tem fotografia, já tem artes plásticas, já tem cinema, já tem literatura, já tem algumas áreas que já estão empossadas. E a gente já está desenvolvendo aí bastante coisa nessas áreas. E a ideia, ao fomentar o Conselho de Cultura, que ele já existia, ele foi fundado, a primeira presidente foi a Mara Nunes, uma escultora muito conhecida, grande amiga, mas aí a Mara tinha outros projetos e todos os conselhos eles têm que ter rotatividade.
Mas a ideia de ter pessoas assim, nesse nível, de Mara, Lud, no conselho, de outros que estão lá, não só na presidência, mas compondo o conselho, é que esse conselho ele vai tratar de verdade junto das entidades empresariais de classe da cultura. Isso é muito importante porque a sede da Associação Comercial é no Setor Comercial Sul. E não há como salvar o Setor Comercial Sul se a gente não tiver comércio e cultura. E já revitalizou muito, né? E muito, Já pois é, porque a muito, gente está lá há 40 anos, também ninguém tinha nascido aqui. Não. Gente, eu só não posso deixar de apresentar o Ricardo. Ricardo Se os dois Movitz está aqui. começam a falar, É complicado. eu fico só de... complicado. Que é muito bom, que é um prazer, né? Com certeza. Ele é com tímido, certeza. né? Bem que o André falou, vai ser fácil hoje fazer um podcast aqui, porque só tem gente fera aqui do lado. O Ricardo Movitz também é cineasta. Eu queria que você se apresentasse também, porque aqui os seus colegas conhecem, seus amigos, mas a gente não conhece ainda Não, com o certeza. nosso telespectador, né? Eu me considero artista, né? Que eu nasci num berço onde meu avô era artista, meu pai, minha mãe, a família inteira mexia com arte. Então, desde pequeno, eu comecei a pintar, sou artista plástico também, comecei a pintar com 7 anos de idade, né? Depois entrei para a música, 10 anos comecei a aprender piano, aí da arte para o teatro foi um passo, né? Comecei com teatro, fiz muita coisa nas primeiras turmas do Dulcina, famoso Dulcina, e quem me levou para o cinema foi um comentário da própria Dulcina. Olha só. Que eu tinha feito uma honra, cenografia. Que honra, né? É mesmo. Eu tinha feito uma cenografia de uma cena de Fedra. E Fedra é um texto pesado, né? É uma coisa assim que né, requer, né, atenção, conhecimento teatral, né? E nessa cena, a cenografia eram os deuses, né, no Olimpo. Então tinham 5 deuses lá. Eu peguei gente mesmo, atores, né? Falei, gente, vocês têm que ficar parados, né? Não pode mexer nada. A cena inteira. A cena durava o quê? Uns 15 ou 20 minutos. Uau! Nossa. Todo mundo parado. E... Ou seja, tipo assim, brincar de... Como é que tem aquela... Congela? Estátua. Era a própria estátua. Era uma estátua Exatamente. passei aquela pasta d'água em todos Que eles, né? delícia. A iluminação foi o Aldo Belingrotti que fez. O Aldo Belingrotti fazia tudo com ele. Ele é um cara, assim, genial. O áudio foi o Chico Boró, não, na época? Não. Não, o Chico Boró é mais... Não, já é mais recente. entendi. Mais Não, recente. tudo bem. Uhum. Não, nem teve Captação. trilha, porque foi só o diálogo, né? Um Sei. monólogo, na verdade. Né? Entendi. Mas o negócio estava lá. E para ilustrar ainda mais a cena, né? Na época não tinha. A gente está falando de 80 e pouquinho. Menino não né? se envelhece, Meu não, Deus do menino. céu. Deixa Eu era ela criança, pra lá. foi difícil entrar ali para trabalhar. Mas tinha não tinha máquina de fumaça, né? Ninguém tinha máquina de fumaça. E eu queria as nuvens ali, como se estivesse flutuando, né? Aí como é que vocês Aquele fizeram? cenário. Bom, aí um amigo meu químico falou, não, você vai na farmácia, compra, é um pó branco. Eu esqueci o nome agora. Será? Mas Bicarbonato? Não, Será? era um negócio de potássio, não sei o que de potássio. Que você põe água, demora 1 minuto, mais ou menos, começa a fazer fumaça. Ah, legal. Eu- Dá uma reação química, né? Beleza, né? deve Nesse ser. dia, botei um poste desse tamanho, Caprichou. caprichei, paro numa blitz. Paro numa blitz, a pessoa vê aquele negócio lá, que pó branco é esse? Eu falei, rapaz, você não vai acreditar. É. Isso é prateado. É a Não, peça. Não vou nem cara, achando que era explicar. cocaína, né? Ave Maria. Putz, era só o que me faltava. Eu atrasado pro negócio. Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Vai na peça. Não, eu ponho aqui e jogo um copo d'água. Se sair fumaça em 1 minuto, você me libera. Ele combinado, porque cocaína não sai fumaça se botar água, né? Ele não. Então tá bom. Aí botei. Rapaz, foi 1 minuto mais demorado da minha vida. Aquele negócio demorando para sair fumaça. O guarda já olhando para mim assim, desconfiado. Aí finalmente começou a sair fumaça. Fumaça. Aí foi bom que eu fiz o teste, né? Pra exato, peça. exato. Bom, encurtando a coisa. Fui lá, botei os negócios todos, vários potinhos, né? Aham. Antes de começar a cena. E quando falou, vai começar daqui a pouco, não sei. Aí calculei mais ou menos 1 minuto. E botei água em todos os potinhos lá. E nada de começar. E a fumaça começou já a sair, assim, do palco. Né? Lógico.
A pessoa, tá pegando fogo. Não, tá pegando fogo não. Olha só, Essa complicado. cenografia, tudo complicado. Pois é. Mas é aquele negócio do teatro que a gente fazia, né? Do improviso, de testar coisas novas, né? Mas isso é muito interessante, né? Porque o que acontece? A criatividade hoje Total. é uma coisa que eu sempre converso. As pessoas que trabalham com a sétima arte, que vocês que trabalham com cinema, a criatividade, a fita crepe, tudo, o improviso, ele é o pulo do gato. Com certeza, ainda é. E hoje a gente tem muita tecnologia, até para efeito especial. O Brasil tinha um problema sério com o cinema, com a captação de som direto. O som direto é verdade. Essa é uma das brigas do Rick, exatamente. Direto. Aí o som direto hoje ele melhorou muito, porque hoje você tem acesso aos equipamentos montados, né? Então hoje você tem bons microfones, vários plugins também, né? Sim, exatamente. E as sacadas também, né? Eu estava vendo uma coisa outro dia interessante, e olha que é uma coisa banal, uma coisa absurda, acho que todos vocês já devem ter pensado nisso, de tão simples, que é aquela problemática dos microfones, dos captadores dos microfones que aparecem na roupa dos atores. Aquilo é uma coisa horrorosa. E aí outro dia eu estava vendo uma preparação para um filme, até com o Igor Costo, se não me engano, ele estava sendo preparado para a gravação de uma cena da novela, da Mania de Você, e o cara estava preparando ele. Você sabe onde estava o captador? Onde? No tornozelo dele. Entrando pela calça, e aqui fica só o microfone. Eu falei, cara... Genial. Boa. A minha vida inteira, sabe? A gente lutando para esconder o captador. Agora aí, que antes que a gente esqueça, acaba de contar da Dulcina, que eu tô curiosa. Pois é. Só terminando. Aí quando abriu a cena lá de Fedra, né? E tava lá aquele palco maravilhoso com aquela nuvem flutuando, né? E é bom que a fumaça ela fica rasteira, então parecia mesmo que estava flutuando, né? E a iluminação do Aldo Bellingrotti, né? Ele botou um âmbar, né, contra a luz e o azul, então ficou aquele negócio contornado, parecia estátua, e todo mundo parado, sem se mexer, fiquei orgulhoso, todo mundo teve câimbra depois, mas aí é outro problema, mas ficou lá aquela coisa linda. Aí a Dulcina estava sentada na minha frente, ela virou para um camarada do lado dela e falou: quem fez essa cenografia devia fazer cinema, porque está roubando a cena. Aí fui eu, muito obrigado. Isso para mim foi um elogio. Que bacana, né? Ela nem sabia que aí eu saquei lá. Cinema pode ser uma coisa interessante. Eu acho que o cinema junta tudo, né? E no caso do Rick, assim, é música, a estética e tal. E assim, quando se fala e assim, a música, o som, né? Quando ele falou do som direto, eu lembro que você fica injuriado, é uma das grandes brigas que você tem sobre o som, né? Tem muita gente que tem preconceito com o cinema brasileiro, porque diz, não, aquele som horroroso e tal. E aí, por que é isso? Porque custa caro tratar o som, né? Você, então, que é DJ, então, você sabe bem disso. E aí, às vezes, você convencer ao produtor que aquilo vai valer a pena, né? Limpar o som. Hoje está mais barato, mas mesmo assim, às vezes o cara não quer fazer. Mas o som não é só a captação, né? Porque, por exemplo, lá, qual é a diferença do cinema, né, hollywoodiano, né, pro daqui? É uma coisa simples. É que lá eles têm o que a gente chama de M&E, Music e Effects. É um canal do som. Então, você pega um copo d'água, esse barulhinho, você regrava em estúdio. Então, você regrava tudo em estúdio. De Foley, que eles chamam, o Foley, exatamente. Então, tem estúdios com várias caixas e tudo de Foley. Faz uma diferença. E tem artista de Foley também, né? Tem. A pessoa vai lá, abrir porta, fechar a porta, roupa. Então, isso é uma área maravilhosa. Aí, o que acontece? Aí você fica com o som livre para gravar a voz. Então, vários filmes são dublados pelo próprio ator, né? Então o som direto é usado lá mais como referência. E aqui não. Aqui é usado como som por questões óbvias de dinheiro. Eles fazem isso quase que de imediato, né? Aí como é que você vê hoje quando você começou a fazer cinema e o que você está vendo hoje no mercado? Então, se a gente for falar do que está sendo visto... Eu estou com uma tosse aqui chata aqui, mas só pedir desculpa. Mas sabe o que é o ar-condicionado? Você gravando pra caramba. Acho que é por causa do... Eu liguei até o ar-condicionado está arrumando. Eu tô com alergia, alguma coisa, mas
Mas pode continuar, desculpa. Tranquilo. Espero que não tranquilo, seja um imagina. cineasta, porque senão você está perdido hoje. Não, sou não. Respondendo a tua pergunta, se a gente for parar para pensar no que está sendo visto hoje, né, na indústria, não só na indústria musical, na verdade, mas trazendo um pouco para essa nossa área do audiovisual, a gente está atravessando um momento meio complicado, meio difícil do ponto de vista em que hoje você escuta uma música, por exemplo, e você não sabe se aquilo ali foi composta por um ser humano pela inteligência artificial. Isso é um momento extremamente delicado, extremamente perigoso. Eu tenho um amigo que agora recentemente lançou um álbum e ele me falou que ele criou esse álbum todo em uma semana. Caramba. Isso é uma coisa legal, né, do ponto de vista tecnológico e tal, mas é uma coisa meio assustadora, né, porque recentemente me perguntaram se eu fazia uso do chat GPT. Falei, cara, conheço a ferramenta, claro, eu não moro em Júpiter, mas eu não uso, porque eu tenho medo. Eu morro de medo daquilo. Medo até de ficar com preguiça depois de criar, né, Esse é o medo, entendeu? Esse é o medo. O cinema é porque onde que você consegue fazer, por exemplo, você faz roteiro com um chat GPT. Cara, isso você não quer existe. fazer um filme, você bota lá, Você eu quero faz fazer tudo um hoje. filme sobre faroeste, exemplo. É. Você bota lá, o trem faz o roteiro para você. Sim, mas da onde ele tirou isso? Alguém criou isso, né? Ele não Exatamente. pensou nisso, alguém sim, criou. sim. Então isso já veio de alguma fonte, ou seja, então nada se cria, tudo se copia, não, eu prefiro continuar criando. Sabe? Exatamente. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que não tem como a gente escapar nem que saia um celular, quanto mais de uma tecnologia como essa. E ela está abrangendo tudo, né? Então, assim, eu estou falando desde o comércio à economia criativa, Com certeza. que passa pelo comércio. Sim. Mas o que eu vejo que os jovens que a gente tem... Obrigada, que dá captação, né? Os jovens, assim, eles têm uma percepção muito clara sobre a inteligência artificial nas suas aplicações. Então, até na arte mesmo. O que se passa é mais ou menos com um paralelo ao artesanato. Sim. Porque antes você tinha um artesanato. Hoje o artesanato, aquilo que é handmade, feito unicamente, que aquela pessoa fez, hoje tem uma dimensão muito maior, Sim. né? E aí a IA, diante da criação, a mesma coisa. Então, ok, ela é legal, mas quando o cara cria sozinho ou usa ela apenas como base para uma criação... Como revisão, é né? Você diferente. pedir para revisar um é legal. trabalho, E eu o acho jovem está bacana. muito ligado nisso. Eu gostei muito de ver isso. Os jovens empreendedores Isso é um falando caminho disso. sem volta, gente. sim, A gente com que certeza. trabalha com audiovisual, eu trabalho na área de televisão também, estou na TV Câmara. Pronto, exato. Então assim, é impressionante como é que é um caminho sem volta. Com certeza. Tudo fala não sobre é? inteligência artificial É. e a gente não tem como. É lógico que eu penso assim, como você falou, nada substitui o talento e a criatividade. Sem dúvida. E aí eu acho que a gente tem que usar essas ferramentas tecnológicas para agregar valor e correção de um roteiro. Sem dúvida. Correção, Sem né, de uma dúvida. coisa. Eu Claro. acho que se a gente usar para esse segmento, ou então até... E a IA, outra coisa que a IA faz também, você está falando sobre os estúdios de Hollywood e tudo. Hoje, você quer fazer um tratamento de áudio, a gente está gravando aqui, por exemplo. Exemplo aqui, a gente grava aqui. A gente usa o Adobe Premiere para fazer edição. O Adobe Premiere agora tem a ferramenta, meu filho está mostrando, pai, o ventilador, o ar-condicionado, Ele isola tudo. você bota no IA, ele isola. Sim, Ele deixa É só as impressionante, frequências de voz Fantástico isso. e tira todo o ruído. sim. Então, todo Não, ruído tem que tiver. música. Eu peguei, exatamente. Correção de cor também. Para isso é o mão na Correção de roda, porque cor. você imagina você ter que fazer um envelope de Nossa. cada fala nossa, tal. Nossa, ele pega, faz lá o Geral. logaritmo, né? Vai lá, joga no digital signal processo, o DSP, faz tudo e te entrega. Eu acho que usar para estes É perfeito. é perfeito. Mas aí você tocou num ponto legal, entendeu? O ser humano não tem essa percepção, né? De, vou usar só para o bem, vou usar só para fazer... Com Não certeza. tem. Aí é que mora o problema, porque entendeu? isso, eu acredito que aqui existe, são pessoas de verdade, cineastas de verdade. Hoje o caminho do mais fácil, às vezes ele se torna um caminho mais difícil, né? Com E certeza. aí banaliza muito o trabalho de, por exemplo, você pegar eu sou DJ, eu pesquiso muito sobre questão de música.
Aí você pegar o trabalho que o Michael Jackson fazia com o Quincy Jones, que até ele faleceu. Ah, meu Deus do céu. Era um Nossa. trabalho de estúdio, os caras ficavam gravando para fazer uma faixa, era Com 30 certeza. dias. Sim. É. Era 2 meses trabalhando. Procurando Não, mas ritmos os e gritinhos do sons. Michael Jackson e não tinha Não tinha recurso autotune, não tinha digital, autotune, não, não. nada. O cara fazia no gravador 16 pistas, ele Nossa. duplicava isso e fazia várias. Aí você pega a faixa aberta do Take On Me do A-Ha. Aqueles os gritinhos que o vocalista faz. Olha isso. Cara, aí você pega, meu Deus, como a riqueza musical. Com a certeza. Por isso que eles são reis. Não, e a segurança, né? Exatamente. Aí diz que os melhores hits, né? Só pra gente falar um pouco de música, eu não quero. Gente, porque eu também gosto de falar muito. Não, vamos não, lá. Não é Bate-papo. puxando sardinha pro meu lado. Vamos falar de música um São dois pouquinho. músicos aqui também. É isso que é porque já que tem músicos, a aí gente se estamos entende. falando que os melhores hits são os hits da década de 80, 70, 80 e 90. Com certeza. E 2000 também. Aí por quê? Porque tava passando pela transição do analógico para o digital, Uhum. né? E aí você vê, as melhores músicas hoje que ainda são muito ouvidas, porque festa de anos 80, tu tem essa veia muito forte Exato. por conta da mega produção de criatividade e horas De novo, a estúdio. criatividade que você começou a falar, né? Exatamente. Exatamente, não tem como. E saiu um pouco do acústico também dos anos 70, né? Que era basicamente bateria, baixo, guitarra e piano. Isso. Não tinha teclado. Exatamente. E aí entra o olha aí. teclado nos anos 80. Aí começou o pop dos anos 80. E a né? guitarra na música, como é que foi essa transição aí também? Quando A guitarra, como era mais um instrumento de base solo, né? Então ela também continuou, não mais dedilhada, né? Mas fazendo, vamos falar assim, detalhes, né? Do que ser aquela base e aquele solo. Mas sabe o que me que já lembra essa veio lá história da dos guitarra? 60. Que, assim, me encantou muito, e eu não entendo muito de música, né, gente? Vamos lá, eu não entendo não, tô aqui do lado de 3 músicos. Mas os novos baianos, a utilização da guitarra com os novos baianos. Sim. Não, e João com Baiano certeza. começou com aquela guitarra Do Pepeu. Do Pepeu, Do Pepeu, né? Gente, o Sim. que é aquilo, gente? Nossa, quem viu chegar, a gente não entendia, né? Como é que podia ser? Diz que foi o Peter Frampton que deu aquela guitarra vocal, né? Mas na verdade começou com os novos baianos, não foi Peter Frampton. Foram eles. Uau, 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 Sim, uau. Né? Mas não, os novos baianos já faziam isso. Lá na década de 70. Sim, tá vendo? Década de 70. E veio o Eram Robertinho do pessoas geniais. Recife também, Robertinho logo na de Recife. sequência. Teve Não, muita vocês gente estão boa aí falando nessa desses lista. artistas aí. De música. Teve um programa de televisão do Serginho Grosman que aquele baiano, ele tocou Dire Straits. Eu vi. Meu Deus, você viu Como é que ele? é Genial, Como é que é genial. o nome dele? O Luiz Caldas. Diz Meu que é Deus o pai do céu. do Axé Music, né? Então, Exato. o cara deu um show. Arrasou. E tocando e Ele cantando. tocando e cantando. O cara tocou Dire É. Straits. Eu falei, não tô Você fala acreditando assim. nisso, não. Não tô acreditando. Aqui muitas vezes a gente Mas cria... tudo gente boa, né? Gente que sabe o que tá Você vê fazendo. que aí você vê... Armandinho também Armandinho, tocando. Sim. Meu Deus do céu, quem, o trio, quem teve esse prazer de estar no carnaval naquela época, quando o Exatamente. Armandinho começou? Tipo anos 80, não foi? Isso. Ó, ela Por não aí. parece, mas é baiana, viu? Eu sou é? baiana. É baiana, mas Ela tem lugar de fala para falar Eu tenho lugar de fala de falar de carnaval, de vontade, baiano. por favor. Mas olha só, aquilo lá eu lembro que a gente ia pro trio elétrico. É um negócio assim fantástico. E a gente ia sem saber o porquê aquela música encantava. Mas era uma coisa assim que eu nunca esqueci. Quem teve em trio elétrico ou em escola de samba, a música parece que sai dentro de você. É um negócio impressionante. Vocês já tiveram? Já. Todo mundo Tipo fala, eu uma não coisa tive que- ainda não. Engraçado, Não, vocês mas- mencionaram uma coisa. Eu já tive daqui de Brasília, né? Acadêmico da Zanorte. Que é muito legal. Sim. ó, o bloquinho. Eu fui em eventos que assim, pessoas contratavam a bateria para fazer o aniversário de casamentos. Eu tocando como maravilhoso. DJ, e daqui a pouco chega Ai. 2 ônibus com escola de samba. Olha aí, Cara, como é que Num loucura. casamento. Você Cara, pode começou aí, bateria rolando, porque bacana. aí o cara falou, porque eu conheci a minha esposa na Sapucaí. Pronto, isso Tá remeteu, né? Aí ele fez um aniversário de 10 anos de casamento, aí chamou Que a bateria. lindo esse casamento, totalmente diferente. É diferentaço, achei também bem legal. É. Eu fui como DJ, eu achei muito... Não, e realmente é uma coisa mágica.
Aquela bateria é uma coisa que... Sai de dentro. Quando você imagina aquilo numa Marquês de Sapucaí, você fala, a dimensão do som é uma coisa fantástica, né? A gente está aqui falando de som. Som é um negócio mágico. As pessoas Mas gravou com o Lodum, né? O Lodum, aquelas baterias. E aqui em Brasília a gente tem aquelas meninas do Batalá, que são maravilhosas. Quem ouve o Batalá também é um negócio impressionante, né? Aí a gente fala, tem muita gente boa, né? Não, e a Bahia é um celeiro, né? Vamos combinar que, meu Deus do céu, você estava comentando a respeito do Luiz Caldas, eu estive em Salvador um ano antes, mais ou menos, do Luiz Caldas estourar no país inteiro. E só se falava nele naquela cidade. Olha aí. O cara tinha um respeito, era Luiz Caldas em tudo que era outdoor, era show, e ninguém tinha ouvido falar dele aqui no Sul, né? Então foi uma coisa meio assustadora, e ali eu tive a exata dimensão de como a Bahia é um celeiro e como ela se basta. Né? Porque os artistas, eles acontecem ali... Obrigada, gente. Mas eu sou fascinado, eu sou apaixonado pela Bahia. A Bahia é mágica. Pra caramba. Não é à toa que o Brasil, quando começou, foi por lá, né? Exatamente, né? Desculpa. E a primeira associação... Vamos agora, eu vou puxar para a mensagem. Por favor, fique à vontade. A primeira associação comercial do Brasil foi justamente lá, foi fundada por Dom João. E ali começou o associativismo aqui, que, na verdade, o associativismo nada mais é do que juntar pessoas para um bem comum de algo, né? E a associação comercial se prestou esse papel aqui, começando pela Bahia. Pronto. E daí foi, né? E você começa a implantar o sistema de associativismo no Brasil inteiro, e foi o que ajudou muito a acelerar o desenvolvimento das cidades, né? E os grandes movimentos musicais também vieram lá da Bahia, né? E o que é uma banda? Não é uma associação de músicos? Com certeza. Às vezes às vezes não, né? Pode ser uma carreira... Às vezes é uma carreira solo, de repente, ali que acontece. Os Novos Baianos era uma associação. E ali... É uma associação de carreiras solo, né? De carreira, e põe carreira. Porque isso, depois né? cada um... mas os Novos Baianos tinham aquilo, né? Eram pessoas que formaram a banda, mas eles também tinham uma pegada familiar e espiritual entre eles, Exatamente. Né? Também era dos anos 70 também, não é? Sim. Aquilo foi final da década de revolucionário. 70. Claro. Eu vi um documentário sobre exatamente isso. Eles filmaram muita coisa, né? E fizeram um documentário. E aí uma história que até o Moraes Moreira contava. Saudoso Moraes Moreira, que morreu de Covid. Foi de Covid, Não, acho que não foi de Covid, foi na época do Covid, e eu acho que ele teve um problema cardíaco e faleceu e eu acho que ele não queria ir para o hospital, as pessoas... Era um turbilhão de medo, né? As pessoas estavam vivendo um momento... Pandemia, né, gente? É uma coisa que ninguém entendia. A pandemia, inclusive, para vocês que trabalhavam nessa área... Foi a primeira área que parou e a última que voltou. Foi a área que mais sofreu. Foi triste. Deu uma travada mesmo. Além de ter perdido muitos amigos, foi uma área que... Para a economia criativa que a gente está falando, inclusive eu quero que você fale bastante aí da CDE. Depois, por conta dessa área, e a gente tratou muito a questão dos bares, restaurantes também, e é isso, né? A gente acaba que perdeu também amigos e grandes nomes, né? Como o do Moraes Moreira, né? Mas o que você ia falar que ele te lembrou? Uma coisa interessante, que era todo mundo ali, né? Amor livre, e podia tudo, né? Então, e aí faziam música junto. Bom, era aquela coisa, era uma associação, né, de artistas, né? E amigos, né? E imagina, anos 70, né? Esse pessoal mais hippie, assim, todo mundo tinha um baseadinho que fumava, né? Aí acabou seda, né? Essa é a história que ele contava. Acabou a seda, aí vira uma bíblia lá, né? Vira uma bíblia, aquele papel fininho. Aí pronto, começaram a pegar o papel da Bíblia. No final, a Bíblia estava fininha. Assim. Meu Deus do céu. Eles não tinham nem noção, né? Tinha noção, pois é. Tinha cada história, né? Eles contam histórias. A gente nem sabe se é verdade, mas as histórias estão aí. Exatamente. Mas provavelmente não duvide não, né? Não duvide não, que pode... Com certeza. A intenção não era nem um desrespeito religioso. Não, com certeza. Claro que não. Pelo contrário. A gente não pode ver com essa
essa visão, Esse prisma, né? Esse Esse prisma, prisma. exatamente. Agora, voltando ao que você me perguntou, Aham. a questão da pandemia e afetou fortemente o comércio, né? Afetou todo mundo emocionalmente, espiritualmente e o comércio mesmo, né? E era uma coisa inesperada, acho que é uma coisa que o mundo teve que lidar e tem gente lidando com isso até hoje, né? Que não se recuperou do Covid. Né, em todos os aspectos, sequelas de novo, né? também, né? Sequelas Sim. Eu tive logo no começo. pessoais, físicas, né? Uhum. E até emocionais, e também a indústria, o comércio. E a gente teve que lidar muito com o pessoal de eventos, né? Que entrou nesse ralo, e a volta foi muito... Agora, tudo bem, as coisas estão melhorando bastante, mas a volta foi muito mais complicada Foi. do que, por exemplo, Claro. a volta de um comércio, vamos lá, uma sapataria, né, uma mercearia, As pessoas etc, tinham né? medo, né? E não era só o medo das pessoas. A gente tinha todo um protocolo de segurança que era obrigado a adotar e que prejudicava a gente grandemente. Por exemplo, eu trabalhava nessa época, estava em Florianópolis nessa época, e nós trabalhávamos basicamente em dois teatros. Um para 900 Olha e poucas aí. pessoas, um para 700 e pouco, mais ou menos. Eles, quando retornaram com uma capacidade máxima autorizada de 300 lugares. Então, eles Isso. fizeram todo aquele Com mapeamento e tal, com distanciamento. higienização, Não fechava a conta, porque você botar 300 Sim. pessoas dentro de uma sala de 900, Claro. além da sala ficar horrorosa, a conta não fechava. É. Não fechava. As pessoas tinham até aquela vontade, aquele desejo de sair de casa, porque já não aguentavam mais, queriam, né, fazer alguma coisa. Com receio, né? Mas Os tinha todo aquele protocolos, receio, né? Exato. dos dois lados, na verdade. Sim. Né? Porque a gente também estava responsável por um artista que estava vindo, a gente estava responsável Sim. por toda uma equipe que estava ali trabalhando. Então era uma coisa bem complicada. E a gente passou por várias situações assim, de tentativa de burlar essa situação, né? E eu me lembro muito, a gente estava fazendo Fábio Rabin, fazendo, né, um espetáculo com Fábio Rabin, lá em Floripa, num drive. Ah, ótimo, um Foi drive. o único jeito que a gente achou. Você imagina, Fábio Rabin, As pessoas solo, dentro do carro, num né? palco gigantesco, o palco do local lá era gigantesco, o Fábio Rabin no meio do palco e as pessoas dentro do carro. E ninguém interagia. Então ele contava as piadas e não tinha retorno nenhum. Nossa, isso pro artista. Chegou num determinado Ah, ponto, não ele é, falou pois assim, é, gente, tá ó, faz o Tem um seguinte... feedback, né? Que ele precisa, alimenta ele, né? Exatamente. Chegou num determinado ponto, ele falou assim, galera, eu vou pedir um favor para vocês. Quando eu terminar de contar a piada, dá um sinalzinho com o farol do carro. Ah, olha a solução. Ou toca a Olha buzina, isso. né? Foi a solução Olha que ele isso. achou para ter algum tipo de interação pra com ter as De novo, pessoas. olha o ser humano criando, né? Diante Né? de um... Sobrevivendo, né, na verdade. né? Criatividade até Tem que na ser, crise, né? Tem que ser. Então, assim, ó, foi uma coisa bem complicada, sabe? Bem complicada. Eu estreiei um musical. Na verdade, a coisa toda foi a seguinte. Eu entrei com um projeto na Lei Rouanet e tal, foi aprovado e tal, e a gente conseguiu captar. A gente captou da seguinte forma. Me ligaram no dia 20 de março, dizendo assim, quem é que vai depositar, quem é que vai emitir o recibo da captação? Aí, na hora, eu não sabia se aquilo era trote, se não era. Eu falei assim, sou eu mesmo, pode mandar os dados e tal, não sei o quê. E não estava sabendo quem estava falando. Você tinha esquecido que tinha protocolado? Não, a gente estava correndo, mas do nada a pessoa liga perguntando, né? Poxa, você, nesse país onde patrocínio é a coisa mais difícil do mundo, eu falei, isso é trote de alguém, né? Mas eu entrei na pilha, falei, não, sou eu mesmo, pode mandar. Desliguei a ligação, a pessoa 5 minutos depois me mandou os dados de uma empresa. Eu falei, rapaz, o negócio era sério. Conclusão da história, dia 20 de março, o depósito foi feito na conta, comemorando, né, maravilhosamente e tal. Dia 27 de março, fechou o mundo. Pois é. Eu produzi pandemia. esse espetáculo. Já tinha estourado lá na China, já, né? E a coisa estava começando a chegar. Dia 27 de março fecharam os aeroportos e tal. Eu estava aqui em Brasília. Esse espetáculo foi produzido lá em Floripa. Não tinha como voltar. Os primeiros ensaios foram feitos pelo Zoom, a gente com o elenco todo no Zoom fazendo leitura, e de vez em quando estava lá acompanhando e tal, e tinha uma fala de um determinado ator que não vinha. Aí quando você olhava, dizia assim, gente, espera aí que ele caiu, tem que esperar ele voltar agora para poder... Deus. Foi desse jeito. E aí depois os primeiros ensaios presenciais foram absurdos e tal. Conclusão, nós começamos essa produção em 2020 e fomos estrear em maio de 2022. Você vê a problemática? Olha aí. Olha o que a gente passou, Com né? troca de Como elenco. é que você fez com prestação de contas? Foi absurda, foi a coisa mais absurda que você possa imaginar. Porque, nesse caso se justifica, né? Tem que mesmo justificar assim, pelo é seguinte, complicado. porque, por exemplo, vocês sabem como é que funciona, você emitiu uma nota de 20 centavos, você tem que prestar conta daquilo ali. Sim, e que tá certo. O depósito exato. tem que ser tudo corretinho. É. Não tinha loja aberta. Eu tinha que fazer compras Online. pela internet.
no Mercado Livre. Mercado Livre não aceita outro pagamento que não seja cartão de crédito. Não tinha um cartão de crédito vinculado ao projeto. Meu Deus! Porque o governo não dá cartão. Te dá um talão de cheque e você movimenta pelo aplicativo. Cartão você não tem. Então não tinha como fazer. Então eu fazia compras no meu cartão de crédito pessoal. Quando tinha que pagar essa fatura, eu tinha que tirar o dinheiro da conta do projeto, jogar para a minha conta pessoal para pagar a minha fatura pessoal. Ou seja, cara, como é que você vai prestar conta disso? E depois tem que dar conta disso tudo. Isso passa exatamente por uma coisa muito legal, que a gente acaba arrumando um jeito para a coisa acontecer. E, por outro lado, eu vejo assim, essas leis é legal a gente falar dessas leis de incentivo à cultura, que estão aí disponíveis, são editais, são parlamentares que podem apoiar cultura, esporte. Né? A gente também tem um conselho, a gente tem na CDF, lá vai eu puxando a mas vamos falar sobre economia. Aí eu te ajudo, nessa área eu te ajudo. Que a gente tem o Conselho de Cultura, que o Ludi grandemente e brilhantemente leva à frente, mas a gente tem o Conselho de Esporte, a gente tem 21 conselhos, né? O Conselho da Mulher, o Conselho do Jovem, da Longevidade. Inclusive, vamos falar, né? Você está apoiando o Conselho da Longevidade? Sim, o Cine Sênior, uma iniciativa do Conselho da Longevidade. A gente, toda primeira quinta-feira, né, do mês, a gente promove uma sessão de cinema. Grátis, lá no nosso gratuita. cineminha, a gente tem um cineclube dentro da CDF, gratuito, e depois da sessão de cinema a gente faz um debate, sabe? Para debater sobre o filme, muito bacana. E pensa essas pessoas da terceira idade, que elas amam, só para completar, assim, elas amam porque elas já não estão batalhando tanto pela vida, então, ao estar com alguém, que não necessariamente tem que ser o outro da terceira idade, mas que ela tenha tempo de ver uma coisa bacana, como um filme que ela gostava, essa pessoa gostava, depois debater, porque eles debatem sobre cinema, né? O Ricardo fala sobre a parte técnica e você fala sobre a parte artística, isso é de uma importância fenomenal. Maravilhoso. O Brasil a sociedade brasileira está envelhecendo. Sim. E o que acontece? E existe um preconceito, uma discriminação com as pessoas que estão chegando na maioridade. E essas pessoas estão desassistidas. Totalmente. Essas pessoas acham assim que a pessoa que ela está aposentada, ela não pode fazer outra atividade. Meu Deus, que ignorância. O Raul Gil, ele teve no Serginho, parece que eu estou fazendo propaganda do Serginho Vaz, mas não é isso. Está ganhando alguma coisa, porque é um dos programas. Porque ele falou assim, hoje, o meu maior problema, você vê, eu fui apresentador durante muitos anos, na Record, passou por todas as emissoras. Grande comunicador, grande comunicador. E hoje, o meu maior problema hoje, as pessoas sabem quem eu sou, do meu projeto, mas não me contratam por conta da minha idade. Que absurdo. Eu achei de uma... Porque o que acontece? Aí você vê esses novos apresentadores, eles não chegam nem no chinelo do Raul Gil, do Silvio Santos, que já se foi. São caras que têm a sua particularidade. É uma experiência. O Silvio Santos tinha o lance do carninho do baú e aquele negócio todo, mas ninguém vai tirar a maestria do Chacrinha e do Silvio Santos. Aliás, 2 filmes maravilhosos. Um é o Silvio, né? Que saiu recentemente. E o do Chacrinha também, que é com o Necessian, né? Gente, maravilhoso. Quem estiver aí ouvindo a gente, tem que assistir, né? Maravilhoso. Mas falando de longevidade, associação comercial, a gente tem uma preocupação bastante grande com isso, para a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, convivendo com as pessoas que jovens, né, que estão aí com a tecnologia na cabeça. Então, a gente tem um projeto, inclusive, chamado Impulsiona Negócios, em que a gente junta, através da Concentro, que é a Federação das Empresas Júniores do Distrito Federal, a gente junta o jovem, esse jovem que está assim, a 1000 por hora, doido para trabalhar, com os caras mais tops de alguma área, e junta o cara que tem experiência e sabedoria com o jovem. E aí vem o Impulsiona Negócio, oferecendo 18 horas de consultoria grátis para as microempresas, né? Então, eu até falei sobre isso com uma menina aí que acabou de sair aqui do seu estúdio, e ela ficou super interessada. A ideia mesmo é juntar tudo, a longevidade,
com o que está de mais fresco aí. Então, a gente tem essa preocupação de fazer isso e de preparar o mercado para as necessidades da longevidade. Olha só. Então, a gente vai desde a roupa, né, como a gastronomia. Você imagina a experiência que o jovem pega com uma pessoa que tem... Sem Esse sombra de projeto é dúvida. ótimo, exatamente. Um dia, se você quiser É, Os entrevistar jovens eles, espertos, né? outra Porque tem coisa. aqueles que são, É. eu sei de tudo, né? Bom, esses da... Você tem que estar aberto O jovem ao hoje ele é muito aprendizado. imediatista Com certeza. e aí ele não consegue... Porque essa galera da geração Z, eles já nasceram numa geração que é internet rápida, tudo rápido. É. e as telas rápidas e tudo muito rápido, tudo muito instantâneo. E aí o que acontece? E aí o idoso, ou maioridade, Se falar sente. idoso, acho que o negócio é... E o que acontece? Também é uma denominação que está esquisita, Exatamente, né? Aí é melhor falar de outra forma. É. A pessoa mais experiente. vamos Exatamente. falar assim. Idoso qualquer um é, né? É. Todo mundo que tem idade, né? A partir do pronto. já é. Você vê, aí a gente vê... esse jovem eu vejo que às vezes ele não tem paciência, Exato. porque o processador dele tá a A mil, mil. e a gente é um processador mais É. lento, né? A gente é bem mais lento. Sim. É. Então, assim, para nós entendermos o processo, a gente tem que explicar para a gente. Sem dúvida. Não adianta. E às vezes, não, peraí, mas calma aí, me Uhum. explica como é que você fez aqui. Só que E o às armazenamento seu, nosso, né, que está caminhando aí para a terceira exatamente. idade, é robusto e eles não têm. Eles têm a velocidade do processamento, mas não tem o a bagagem, né? armazenamento... Exatamente, né? exatamente. Tem um filme, a gente está falando de filme aí, né? Tem um filme fantástico também, que é o estagiário, o aprendiz. O estagiário. O estagiário, é exatamente sobre isso. Você viu? Eu ainda O não vi, senhor não, mas- estagiário. O senhor É estagiário, sim, sim. É sim. fantástico. Aí mostra essas situações É da com Robert De ansiedade, Niro. com De Niro. Agora, se você quiser um dia falar sobre essa junção que a gente promove lá com esse projeto, e aí um dia você quiser conversar com esse pessoal, aí eu Vai te ser um prazer. coloco Vale a eles pena, juntos. né? E tem os casos É de uma pauta sucesso, sabe? É bem legal, Com né? Deixa um pouco pro Ricardo. O Ricardo tá calado aqui, É. porque ele tá vendo... Eu te falei que ele fala Absorvendo. pouco, menino. Ricardo Movitz. Aí Vamos depois lá. essa pergunta para os Tá. três aqui, tá? Vocês vivem hoje exclusivamente da arte? Uma coisa muito importante de saber. É exclusivamente da Olha, arte? exclusivamente, não. Mas todo dia a arte está presente. Legal, É. bacana. Todo Mas assim, dia a arte está depois de presente. tudo isso que passou, que você falou da pandemia, né, tudo. Hoje vocês, assim, hoje a arte, ela, além de ser uma coisa que eu vejo brilho nos olhos de vocês, porque a gente trabalha com cultura, com arte, música, é uma coisa que, cinema, né, uma coisa que é uma coisa mágica. É. Que inclusive, quando eu estava falando aqui nos bastidores, que eu sou formado em cinema, primeira turma do IESB. Aí, quando a gente entrou para fazer o seu filme lá, eu, o coordenador do curso, o Marcos Ligoc, não sei se vocês Ah, o conhecem. Ligoc, grande Ó, cineasta. quem foi meu professor? Fui. a nata. Ligoc, Renato Barbieri, que é Nossa, comentarista. Barbieri maravilhoso. Aí tinha um outro, eu esqueci o nome, porque eu sou meio ruim para gravar nome, mas eu me A lembro. Liliane desse- deu aula nesse curso? A Deu. Rimoli? Deu. Maravilhosa, nossa grande amiga Liliane. Eu acho que ela tá ainda lá. Aí o primeiro curso, aí o Marcos Ligoc falou, gente, é o seguinte, pelo que eu tô vendo aqui, vocês são muito especiais. Porque vocês estão fazendo cinema, é isso mesmo que vocês querem na vida de vocês? Porque aí eu falei, aí a gente se apresentando né, na aula lá, que se apresenta, os alunos e tal. Eu falei, olha, eu faço porque a parceria que eu tinha com a empresa que eu trabalhava na área de televisão, ela falou assim, olha, ou você faz engenharia, ou você faz cinema e mídia digital. Eu falei, eu vou fazer cinema, não vou fazer que engenharia. bacana. Claro. Aí eu fiz cinema. Aí nós Mas formamos- conta então dos trabalhos que você faz de cinema. Olha, eu só fiz o meu TCC até hoje. E Eu foi fiz de quê? Foi um trabalho muito bacana. Foi sobre o rap e o repente na Ceilândia. Ah, que Aí legal. eu peguei o pessoal da Casa do Cantador, que era Nossa. o diretor lá, ele É. reuniu, e eu falei dessa efervescência que tem dentro Tem o da... Adileito Queiroz também lá da... Isso, exatamente. Tem a Adilei, tem o Jamaica, que Jamaica. faleceu. Depois de uma Jamaica, pena, né? foi. Na época eu fiz um trabalho com o DJ Jamaica, que fez, ele deu entrevista, inclusive a gente ganhou o prêmio. Que A bacana. gente Poxa, lançou, ele ganhou o festival de cinema, nós ganhamos o prêmio lá. Beleza. Que coisa É o preciosa. curta, né? O
o Doc Curta, né? Curta. Lá a gente agora, Onde a gente quer ver, hein? Tá trabalho disponível? Tá disponível. Na- A gente não botou no YouTube, mas eu tenho o material e posso Pois disponibilizar é. para vocês. Aí a gente entrevistou o pessoal do Rap do Repente, o Max da Central Única das Favelas participou Sim, tá. também. E aí, como é um negócio mágico você fazer, porque a gente trabalhou, fez a captação e a gente foi nos eventos que eles faziam de hip hop e a gente levou o Rap e o Repente. Pô, que Que bacana. bacana. Causa, né? nós A fizemos junção, um evento, né? e nós filmamos e ficou um negócio assim Lindo. maravilhoso, Que bacana. muito bom. Ficou um Que documentário bacana. assim, falando da quebrada dos caras, porque aí da questão do improviso, do repente com o rap, né? Então foi muito legal assim, que a Essa é gente muito fizemos, legal. nós fizemos. Mas eu fiz cinema porque tinha essa bolsa. Essa demanda aí, né? Tinha, aí eu acabei fazendo. Mas eu sempre fui amante de. Eu sempre sou cinéfilo, adoro assistir filme, adoro debater. A gente tinha um cineclube na faculdade, até aí depois a galera se forma e cada um vai para um lado e tal. A vida, né? A vida a assim, vida acaba da gente. levando, né? E outra coisa, você trabalhou na área de televisão há muito tempo, né? A televisão ela toma muito tempo. Demais, suga, né? Eu fiquei 20 anos na Globo, a Globo depois de 20 anos, o presente foi me botar na rua. Mas foi Aí bom você porque foi, a gente você se DJ, reinventou, né? exato. Exatamente. Então você estaciona também ali, né? Exatamente. Agora, vocês que são músicos, assim, aí você estava falando dessa junção, me veio aqui na cabeça. Perguntar para vocês, assim, gente, o que eu vejo da música, né? Eu como leiga, quando você vê essas junções aí que vão aparecendo, né? Coisas inesperadas, né? E não tinha antes, eu acho que o mercado está aceitando muito isso, né? A cultura popular, ela está sendo mais valorizada, esse tipo de manifestação cultural, quando você fala do rap, né? E aí, de repente, aí você vê... Saiu, não, isso aqui é coisa de pessoas com baixa renda ou não, né? E aí tá uma mistura muito legal agora, não tá tendo isso mais. Então, isso aqui é mais periferia, música de periferia, não. Não, não. Tá uma coisa. Eu tô vendo assim, né? Tô Democratizou, curtindo. mas A tá informação, democratizando. ela tá muito, como falou, muito ligeira e qualquer um tem acesso, né? Isso. Então, o problema dessa geração é que eles acham que ter acesso à informação é conhecimento. E não é. Não. É apenas um acesso à informação. Sem dúvida. Se você não tem o conhecimento, O como é que você vai assimilar. acessar aquela E informação? você tem que triar o que é bom, né? Porque a gente estava Exatamente. conversando em relação à inteligência artificial. Você tem uma exato. chuva de informação, mas você tem que saber muito essa questão tá muito na moda, negócio de fake news e tal. Você tem que saber qual a fonte que você tá, se a fonte Exato. se a fonte não é tendenciosa, né? É isso. Hoje a gente está falando dos bastidores ali, você está falando sobre que hoje o jornalismo é algo muito difícil de trabalhar, porque o jornalismo ele tá polarizado, tá esse que é o tendencioso problema. demais, né? E é isso, né? Eu acho que é uma das... Você falou uma coisa muito legal que as pessoas deviam prestar atenção mesmo, né? Que é o seguinte, não tem também... A fake news sempre existiu, sempre, ok. Mas está muito acelerado agora porque os meios de comunicação são outros, ok. Então, vamos nos capacitar para saber... Procurar a fonte. Distinguir, né? Exato, distinguir, essa é a palavra. Não só a fonte pessoal, o jornalista em si, e você saber da idoneidade daquele cara, daquela pessoa, como meio de comunicação. Exatamente. Isso que é o grande lance, né? Porque aí começa... Vai tranquilo. E isso vai fazer com que as pessoas, a responsabilidade também venha para você. Claro. Porque você vai ser o senhor do que está vindo para você. Com certeza. Mas eu acho que essa capacidade também de discernir o que é verdadeiro e não, eu acho que vem muito da formação também, né? Eu acho que vem muito da formação pessoal. Porque, por exemplo, se você pegar um texto, né, você como jornalista e tal, se você pegar um texto, de repente, e for ler e achar alguma coisa ali incoerente, isso vai dar um gatilho. Você vai dizer, poxa, isso aqui está estranho. Será que isso aqui é verdade? Automaticamente você vai pesquisar e você vai ver. Da maneira que foi escrito. Exatamente. Né? E no contexto geral, na verdade. Né? Então, eu acho que essa coisa da formação,
a básica, eu acho que é fundamental. Te dá essa capacidade de ter, né, um poder de análise mais apurado lá na frente, né? E combater, né, fake news. Isso tudo passa pela leitura, né, meu amigo Ludi? Totalmente. E é uma coisa que é engraçada. Eu não sei porque, assim, eu leio até bula de remédio, se bater na minha mão, eu leio. Então, assim, eu tenho essa necessidade desde sempre. Isso é muito bom. E é uma coisa que eu acho engraçado. Eu vejo normalmente, Bial tem isso, né? Ari Fontoura tem isso, Agildo Ribeiro era um cara também que tinha isso. Eles têm bibliotecas gigantescas. Jô Soares tinha quase que um apartamento inteiro só de biblioteca. Eu não tenho essa necessidade. É uma coisa impressionante. Eu quero ler, mas eu quero que outras pessoas leiam. Então, quando eu termino de ler, a primeira atitude que eu tenho olha, eu dou para alguém. alguém. Na fila, tá? Menina, eu tenho assim, eu devo ter... A bula de remédio eu tô dispensando. Remédio de reumatismo, remédio dessa coisa. Eu devo ter mais ou menos, acho que uns 10, 15 livros, no máximo, que são aqueles que, de repente, eu consulto mais mas e tal. Você sempre tá lendo, o resto, eu termino de ler, eu dou para alguém, pô, lê isso aqui, poxa, que bacana e tal. Isso, assim, graças a Deus, uma coisa que eu levanto as mãos para o céu e agradeço sempre é o seguinte: eu consegui contribuir bastante para a formação cultural do meu filho exatamente dessa forma. Li alguma coisa, dava para ele ler. Ouvi alguma banda nova, alguma coisa, eu gravava um CD e dava para ele ouvir. Não é para ele gostar, é para ele conhecer. Se você vai gostar ou não é uma outra história. Sim, né? Agora você tem que conhecer. Você vai pelo menos ouvir. Ouve. Se você vai gostar ou não é consequência. O meu filho, por exemplo, ele gosta de... Ele é músico, né? Ele toca violão e guitarra. Qual a idade dele? Ele é esse que estava aqui agora, que ele tem 19 anos. As referências musicais, ele gosta de tudo, mas ele adora ouvir anos 80. Olha que legal. Aí, de novo, que a gente estava falando da qualidade, gente. Sem dúvida, né? Ele adora. Pai, olha isso aqui. Cara, só que legal. Aí outro dia ele falou, cara, o som do Tears for Fears é legal. Eu falei, não, ouve essa música aqui. Ouve quando os caras separaram e tal. Aí você vê, porque aí é referência, né? É referência. E tal. Aí para o cara imprimir quando ele tá tocando no palco, alguma coisa assim, né? E tal, ele busca. Agora, que legal que você traz ele também para trabalhar aqui contigo, né? É o empreendedorismo, tá aí. Ele vai aplicar na vida dele toda. Falei essa para ele, criatividade musical é dele, isso aqui vai ser dele. É isso aí. Né? Essa criatividade musical em estúdio, né? Começou lá com Beatles e tudo, né? Isso, mas depois Queen, por exemplo. Queen pegava, né? Era 16 canais, eles faziam 200 canais. Né? Assim, né? Ele queria um som abafado, botava numa panela para ter um som. Hoje você põe um plugin qualquer, um efeito, mas não, eles botavam um efeito real, né? Então isso faz diferença. No final, os Beatles, quando eles começaram a gravar, quantos canais? Devia ser 4 canais. 4 canais. Não, começou com 2 canais. Depois o máximo era o 4. Aí eles repetiam, iam gravando, né? E aí jogavam num canal. Que fez os experimentos com estéreo, né? Porque estéreo é uma coisa bem recente. Cara, eu estava fazendo um trabalho. Né? Eu estava fazendo um trabalho na Som Livre, na época que eles estavam remixando um disco chamado, acho que Luz das Estrelas, se não me engano, uma coisa parecida, da Elis. O que eles fizeram? Eles apagaram todo o instrumental e aproveitaram a sua voz dela, fizeram um novo arranjo e tal, e relançaram esse disco. E aí eu tive a oportunidade de conhecer, o técnico de som me chamou, o engenheiro de áudio me chamou lá no estúdio e falou, vem aqui, escuta isso aqui. Aí eu botei o fone, só a voz da Elis limpa. Cara, eu chorava dentro do estúdio. Eu chorava dentro do estúdio. Porque é um troço limpo, é um troço puro, não tem afinador, não tem plugin, não tem nada ali. Era a voz da Elis limpa. Dela, Meu Deus do céu. Ela era impressionante. Claro, a gente sabe que ela era maravilhosa, né? Mas como vários artistas do Brasil têm, é a interpretação. Nossa. É o que eu falo, tudo que a gente faz, quando vocês são cineastas, produtores de audiovisual, qualquer trabalho que a gente faz, é a impressão. Com certeza. Claro. É aquilo, é o que vem da alma e você consegue... Quando você chega... Eu acho que o ápice é você imprimir isso igual você ouviu lá. Aí você conseguiu enxergar por quê? Porque você é músico. Sem dúvida. Você tem um ouvido apurado e você viu o tamanho da voz e da potência da interpretação da Elis. E tem a coisa também da fascinação, né? Falando em Elis, né? Da fascinação que a gente tem pelos artistas, e principalmente por esses artistas. Eu tive a oportunidade em 98, 99, de participar do projeto de revitalização do Retiro dos Artistas, lá no Rio. Foi um projeto da Fundação Roberto Marinho com a Globo. Eles revitalizaram todo o Retiro, reformaram todo o casarão onde era originalmente o Retiro e tal. E a gente fez um espetáculo de 3 dias em comemoração a isso. A Globo inteira estava lá e tal. Foi um projeto maravilhoso. E foi uma oportunidade que a gente teve de
ter contato com essas pessoas que são a nossa base, a nossa formação, né? E pessoas que estavam ali esquecidas dentro do retiro. Sim. Pessoas que, quando o carro da Globo entra pelo portão, elas ficam, sabe, porque de vez em quando a Globo vai lá e pega uns velhinhos lá para poder levar para fazer figuração nas novelas e tal. Então eles acordam, se arrumam todos e ficam sentados na varanda, sabe? Foi aquilo que você falou. Exato. E aí você pega pessoas... Da longevidade, né? Exatamente. E você pega pessoas como Nélia Paula, por exemplo, que foi uma vedete, uma atriz maravilhosa. Nélia Paula, uma vez, ela morava no Retiro nessa época. Nélia Paula, a última novela que ela fez Roque Santeiro. Ela fez Roque Santeiro. Grande novela. Exatamente. Então, ela fazia um personagem que depois ela trouxe até para a escolinha, chamada Amparito Hernandes, era o personagem dela no Roque Santeiro. Depois ela trouxe Amparito Opera, né, para a escolinha. E aí a gente sentado na varanda da casa da Nélia uma vez, Nélia perdeu tudo. Nélia tinha um apartamento em Copacabana, perdeu e tal. Ela estava me contando, ela falou, de uma vez eu cheguei em Buenos Aires para fazer um espetáculo. Eu fui recebida na pista. Eu desci do avião, o carro estava me esperando na pista. Eu cheguei no hotel, a roupa de cama toda bordada a ouro, meu nome bordado a ouro na roupa de cama, as toalhas com meu nome e tal. E hoje eu estou aqui. Uma coisa que a gente não pode negar, a Globo, né? Não é porque eu trabalhei lá, nada a ver, porque eu até saí meio chateado de lá quando eles saíram comigo. Mas as novelas são reconhecidas no mundo todo. Maravilhoso. A gente faz a As melhor melhores novela, produções, as melhores produções. A produção. Não, o negócio é tão violento. Em 2018 eu tive lá no Projac Studios Globo, aí o pessoal... Inclusive lá tem estúdio de Foley também, a gente está falando da Foley. Tem. É o seguinte, o pessoal acho que da MGM, eles estavam visitando os gringos, estavam visitando o centro de produção da Globo, e eles queriam saber como é que eles produziam tanto conteúdo num curto espaço de tempo. Aí o cara falou, olha o tanto de equipe. A gente tem equipe que tem várias unidades de produção que está fazendo. É assim, você chega lá, o cara está fazendo o Big Brother, que é uma merda, desculpe a expressão. Aí, mas você vê, aí tem o Big Brother num centro de produção, tem o Luciano Huck que está gravando, tem na época do Faustão ainda. Isso é uma indústria. E aí está gravando 3 novelas, aí tem o núcleo da Malhação. Aí, assim, os caras estão produzindo simultaneamente N processo, porque eles têm que botar 18 horas de programação. Sim. O resto é jornalismo e entretenimento. Mas o que fica na grade, que a maior parte da grade é a teledramaturgia. Com certeza. Não, e ela é e hoje em dia com o advento, né, dos estúdios Globo, a coisa ficou bem mais fácil, bem melhor. Eu não vivi essa época, né? Eu estudei nas enciclopédias, porque não é do meu tempo, mas as novelas na década de 60, na década de 70, a gente via aqueles cenários maravilhosos e tal. Aquele cenário era montado e desmontado todo dia. Porque era um estúdio só. Então desmontava tudo para gravar a novela das 7, montava tudo para gravar a novela das 8. Tem uma equipe terceirizada que quebra e reconstrói a reciclagem. Agora, gente, veja o profissionalismo dessa galera, né? Assim, para você chegar a esse nível de excelência, desde os atores até os marceneiros, né? Então, hoje você vê um mundo, inclusive na área da economia criativa, cada vez mais preparado, a velocidade é grande. E aí também é legal falar de novo da longevidade, quando você cita o caso dessa grande artista, é que antes a gente não pensava na longevidade, né? Em nenhuma área. Então, você vivia a vida bem, tinha sua profissão ali. Hoje está todo mundo pensando em trabalhar a longevidade, né? Aí você vai entrar na qualidade de vida, a sua capacidade financeira nessa longevidade, porque passa pela saúde. E aí, mais uma vez, né? Não tem outra, a conta não fecha se as pessoas não empreenderem, não fecha, porque o Estado ele não consegue bancar. Porque esses artistas, como você citou, da Vedete, não montaram... Não pensaram assim, montar um curso de teatro, montar alguma coisa. Por quê? Porque uma hora a pessoa vai envelhecer, a pessoa não vai estar mais na... Mas é porque não se enxergam como empreendedores e não se enxergam como trabalhadores. O artista também não se enxerga. Sim. Mas a maioria não se enxerga como empreendedor, tem que se enxergar. E é isso aqui que a gente está falando de economia criativa. Por isso que hoje você pega os novatos aí, eles já abrem um monte de empresa, entra de sócio num monte de coisa. É isso, tem que ser. Agora, entendeu? do Cine é um caso importante falar, né, Rick? Eu acho, porque ela largou São Paulo, Rio, não sei muito bem se é São Paulo, Rio. Rio, né? E ela veio empreender aqui. Mas, mais uma vez, a Dulcina, ela foi uma grande empreendedora, mas ela não estava capacitada
voltada para a Claro, grandeza pra do sonho gerir, dela, a né? gestão, Isso. exatamente. A gestão é que é importante. É que nem o nosso polo de cinema aqui. O que adianta ter um polo de cinema em Você não Sobradinho? tem gestão. Se não existe gestão. É. Não, Na não época, até adianta. quando o Burburinho lá, do IESB queria, quando ele fez com esse curso de cinema, ele queria ver se eles conseguiam arrendar o polo de cinema. Mas tem um problema, porque o polo de cinema é agregado à Secretaria de Cultura e uma coisa Exato. jogada para lá, e aí não sabe quem. Na verdade, não tem um pai. Não tem pai, exatamente. Não tem pai, né? Gente, é o seguinte, estamos nos 5 minutos finais. Eu acho que 1 hora é muito pouco para falar. Não, o papo com tá bom certeza. Para demais. falar sobre cinema, sobre arte. Aí esse momento é o momento de vocês fazerem o jabá de vocês. Então, cada um fale do projeto, do seu filme, do que vai ser lançado e tal. Provavelmente esse programa deve ir ao ar, pedir para o André avisar vocês, mandar o link. Na época deve ir ao ar mais ou menos, acho que provavelmente em maio. Mas se vocês tiverem projeto aí para frente e tal, e projetos que fazem durante semanal, pode falar. Se for coisa institucional, pode ficar à vontade. Olha a hora do jabá. oportunidade. Eu quero Pode ser falar. a última, tá, gente? Começa com vocês, que a última lá. tem mais Vamos lá, destaque. Bom, estou Ricardo. trabalhando em 2 projetos excelentes agora, são 2 longas-metragens. Um é uma animação de um diretor de Brasília, que atualmente está em Berlim, que é o Thiago Moisés. A animação chama Tecno Romance. Tecno Romance. Filho da Cristina Moisés? Cristina Moisés, uma é a querida, produtora. né? Nossa, Cristina Moisés é lá do Rio de Janeiro. Exatamente. Isso, E eu estou maravilhoso. fazendo a direção de arte desse filme, né? E uma parte da trilha também, sonora. Que O você outro também projeto- fez de um filme do Thiago, que foi lançado aqui em Brasília. Qual foi o filme? Foi o Dilema. Dilema da Pandemia. Foi. Nesse Dilema da Pandemia é até interessante, porque eu fiz toda a trilha sonora, né? O Dilema da Pandemia foi feito durante a pandemia, onde o personagem é um menino de 8 anos de idade e a visão da pandemia pelo menino. Então, é uma coisa meio lúdica, Oh, que legal. né? É As filho do pessoas Thiago, morrendo, inclusive, né? ator. A mãe dele morre e ele cobre a mãe, vê se ela está direitinho lá, aí come tudo que tem em casa, resolve sair na rua, não tem ninguém. Então, mas você vê a visão lúdica E a trilha do menino. foi E a bonita. trilha sonora eu compus. E tem um detalhe da trilha. Eu era parceiro do Mongol, aquele cara do parceiro do Oswaldo Montenegro, né? Sei. Uhum. Arlindo Paixão Mongol. Aí falei, Mongol, vamos fazer, tem 2 músicas que eu quero botar nessa trilha. Vamos gravar? Ele, vamos. Aí eu mandei para ele gravou, botou a voz lá, me mandou a trilha, né? Ele no Rio, aqui. Eu botei pro Bruno Vambier, que foi o arranjador dessa música, botou a música. Que foi lá. do Nath Roots, né? Foi do Nath Roots, E quando ficaram prontas as músicas, eu falei, pô, tá maravilha. Eu mandei lá pro Thiago, o Thiago adorou. Quando eu fui ligar pro Mongol, ele tinha falecido 2 dias antes. De Covid. Da pandemia, de Covid. Foi horrível. E depois fizeram uma homenagem Então, a as ele. últimas porque... músicas que ele compôs e fez foi por um filme chamado Dilema da Pandemia. E ele morreu exatamente de Covid. Então, foi emocionante até ver esse filme. Agora, o outro filme que a gente está fazendo, vamos começar a rodar em final de agosto, começo de setembro, chama O Último Canto das Cigarras, que é do diretor Tércio Garófalo. Poxa, que legal, né? Esse Tem filme é alguma coisa a ver com o genial. Mauro Garófalo, que era da Super Rádio Brasileira? Tem alguma coisa, ele acho que era tio dele. Entendi. Um tem ícone, a ver, né, também. É um ícone, né? Sim. Então, são esses 2 projetos que eu estou trabalhando agora, E entre vai- outros, né? Em agosto, Vários que a gente... vai ser a previsão pra Agosto a gente começa a filmar. Maravilha. Então é isso, A gente vai, gente. quem sabe na época a gente já coloca o link lá das... Ai, Por favor. legal. Vamos sim. Bacana. Ruth, por favor. É isso. Bom, enquanto presidente do Conselho de Cultura da CDF, né, queria convidar todo mundo. Primeira quinta-feira do mês, a gente tem nosso cineclube que funcionando legal. a plenos Vou vapores. lá fazer uma visita para vocês. Vai ser um Vai. prazerzão. E queria convidar todo mundo também para conhecer o canal Papo no Set, que é o meu canal no YouTube, onde a gente legal, fala sobre hein? entretenimento, Papo no sobre Set. arte, cultura. Que nome bacana, Papo hein? no Set, Gostei do exatamente. Papo Inclusive no Set. agora a CDF está entrando como parceira nesse canal também, está abraçando essa ideia. E a ideia é trazer pessoas também representativas, né, para que a gente possa fazer umas entrevistas bem legais. E é um canal que já tem 2 anos aí na ativa, a gente já está com mais de 350 vídeos já publicados, Maravilha. falando sobre os bastidores do entretenimento, fazendo review de séries, né? Então,
curtam, compartilhem, né? Onde é que acha suas redes sociais? É o que lá? Fala aí Ricardo Movitz. Ricardo Movitz. M-O-V-I-T-S. Lude Simões. Lude Simões. Em todas as redes. Vamos passar então para a nossa jornalista. Pronto. Eu vou só completar o Lude, meu querido, é bibliotecária, né? O Lude toma conta do nosso cine, e ele inaugurou, na verdade, esse cine pra gente, e ele trouxe a ideia de colocar o nome de Oscaritos, né? Exatamente. Então, o Lude nos trouxe essa homenagem para a gente fazer esse grande ícone, artista. né? O nosso secretário de Cultura esteve lá, serrando a faixa. Então, a Brandt esteve lá, um grande parceiro da Associação Comercial, um amigo e parceiro da cultura, ele é. Isso é dele mesmo. Temos a Galeria de Arte, né, Lude, que você também fez, uma exposição de arte sacra e tal, no dia da sua posse. Exato. Foi importante. Então, assim, o Lude tem feito muita coisa boa, trazendo esses resgates, né? Isso. E é isso, é um prazer, viu, Lude? Nossa Obrigadão. Senhora, o prazer é meu sempre. E aí, para falar da associação comercial, eu gostaria de dizer que eu entrei nessa casa em 2000 e eu entrei atendendo a associação comercial como comunicação da associação comercial. Me tornei diretora e hoje eu sou vice-presidente, então nunca mais saí daquela casa que eu amo. Tenho grande admiração a todos que lá passam, porque é uma casa de empreendedorismo e de amigos. Hoje a gente tem o presidente Fernando Brits como nosso presidente. Ele foi, quando eu entrei na associação comercial, ele era o presidente. É um sábio, né, Lude? Nossa. Eu tenho o prazer de conviver com ele todos os dias da minha vida, e todos os dias eu aprendo alguma coisa diferente. É um sábio, é uma pessoa que tem uma memória incrível e que eu admiro demais. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de falar da nossa casa, do nosso líder, e estar aqui com você, viu, Marcelo? Brigadão. Não, que isso. Eu E que agradeço isso. todo lado só de feras aqui. E o viu? Andrei, né, gente, que nos trouxe aqui. Nos bastidores Isso lá. aí. Gente, muito obrigado por vocês terem separado essa agenda de vocês hoje. Muito É um obrigado, prazer. viu? E contamos nos próximos aí que vocês possam falar sobre os projetos de vocês, sobre tudo que vocês fazem na área da economia criativa e na área do cinema e da arte, né? Maravilha. É só Então, convidar que a gente vê. A gente é bem Não, facinho. e você convida ele, né? Ele já está convidado, ele já foi convidado, vou lá, inclusive. vai Agora ser na convidado. sexta-feira já Querendo- é. Sexta-feira agora é a primeira quinta-feira do mês. Não te garanto se eu vou Sexta-feira, a nessa, primeira mas eu quinta-feira vou do falar mês com foi o ótimo. André. Eu gosto. Tá. O André, ele me É? leva para stand-up comedy, o pessoal que estava aqui, que a gente Pronto. entrevistou, aí ele me leva para essas coisas Então, culturais. pronto. Que O André, legal. ele é um cara que ele vai muito para essas coisas, eu preciso ir mais. Sim. Eu tenho ido menos, tenho muito tocando em evento, então, mas eu acho que a gente precisa ir nesses lugares. Viu? Inclusive, ele lançou o livro do Thiago Moisés, que era um filme também, que eu também fiz da direção de arte. Rapaz, aqui Só tem fera, né? só tem Mas fera. só para adiantar, você vai chamar o Marcelo e o filho dele, sabe para quê? O Lude trouxe a Valéria Fajardo e ela trouxe um trio, né? Que eles fazem ensaios Ensaios abertos abertos toda dentro da sexta-feira. associação comercial. Ó, que legal. Música de primeira. É um demais. nosso- Então, um dia é um eu vou popular falar com o Andrei jazz. para te puxar e trazer seu filho Tá também. bom, tá bom. O Dá uma Marcelo, palhinha, dois, né? Toca uma, Pô, vai faz ser uma palhinha. Pois é, lá, tá? Vai ser bora fazer maravilhoso. isso. Toda Aí Toda a gente sexta-feira. fez. Toda sexta-feira às 17h. Bacana. Obrigada. Gente, muito obrigado, viu? Foi um prazer ter conhecido vocês e ter conhecido um pouco do trabalho de vocês. E a gente vai ficando até um próximo episódio do Podcast em Rádio. Grande abraço a todos. Valeu! Valeu.